Hoje é um dia chamado de Sexta-feira da Paixão, o dia em que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Quero meditar em um fato que ocorreu na madrugada deste dia com um dos discípulos de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 33, encontramos: Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Passando para o verso 69, lemos: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Pedro devia ter se esquecido da advertência dada por Jesus poucas horas antes. Ele esperava não ser reconhecido e até mesmo se uniu à multidão em suas brincadeiras grosseiras a respeito de Jesus. Esta foi a primeira negação de Pedro. Verso 71. Depois, saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Note bem, a segunda negação foi bem mais enfática. Verso 73. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: Não conheço esse homem. Este praguejar de Pedro foi uma violação direta do princípio do discurso puro e simples de Jesus no Sermão do Monte. O juramento falso de Pedro não dava garantia de verdade às suas palavras. Jesus tinha advertido exatamente acerca disso. No momento, Pedro não era melhor do que as falsas testemunhas que depuseram contra Jesus. Imediatamente, um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Era óbvio que Pedro havia esquecido todas as repetidas advertências de Jesus, proferidas pela primeira vez no cenáculo e novamente a caminho do Getsêmani. A raiz de seu erro estava em sua própria autoconfiança e vanglória. Então, tarde demais, ele se lembrou. Inconscientemente, ele havia cumprido as palavras de Jesus. Muitas vezes, humildade e disposição para atender a um bom conselho são a melhor proteção contra grandes erros e tolices. Mas ainda bem que a história não termina por aí. No livro de Lucas, capítulo 22, versículo 61, encontramos: O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. E o verso 62 diz: Saindo dali, chorou amargamente. Jesus olhou na direção de Pedro antes dele sair apressadamente. E depois de perambular sem rumo por um momento, Pedro se encontrou no Getsêmani, no mesmo local onde o mestre havia se prostrado em agonia havia pouco tempo. Se Pedro tivesse acatado com seriedade a advertência de Jesus para vigiar e orar, da mesma forma como ele derramava lágrimas por suas palavras traiçoeiras, ele nunca as teria proferido. Talvez você, por algum motivo na vida, por medo, raiva, rancor, vergonha, também tenha negado a Jesus. Quem sabe com atitudes egoístas, com palavras grosseiras, com orgulho e arrogância, com a falta do perdão, você também esteja dizendo ao mundo ou em sua casa: Eu não o conheço. Mas saiba que o mesmo Jesus que olhou diretamente para Pedro também está olhando neste momento diretamente para você. Embora parecesse a Pedro que tudo estava perdido, incluindo a si mesmo,
O amor do Salvador o ergueu e o resgatou de forma segura, através da sua trágica experiência. Nenhuma hora é tão escura, nenhuma mágoa ou derrota tão amarga, que a luz do amor de Jesus não possa fortalecer e salvar o perdido. Eu quero orar com você. Querido Deus, Senhor, Tua palavra sempre vem nos trazer lições. E esta lição da negação de Pedro, Senhor, vem falar fundo ao nosso coração, porque muitas vezes agimos da mesma forma. Somos muito falhos, Senhor, e precisamos de Ti. Pedimos que nesta sexta-feira, Senhor, que neste dia que lembramos da Tua morte, que o meu eu também morra, para que ressuscite um novo eu com Cristo e um dia possamos estar para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.